Olá amigos, falemos da lição número 7, hoje considerando o caso de Jó. Já que estamos falando sobre cuidando dos pequeninos, esse homem, com sua riqueza, é um homem espetacular. Existem alguns personagens que, assim, eles são notórios na Bíblia, e Jó é um dos principais. Jó recebeu de Deus uma própria menção, ou seja, um testemunho de que Jó era um homem íntegro. A Bíblia fala que havia no Oriente um homem muito rico, cujo nome era Jó. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Esse homem tinha muitíssimo gado, 1.500 camelos, tinha em torno de 500 juntas de bois, tinha assim uma quantidade de 500 jumentas, e muitíssimos eram os seus servos. Num tempo em que não havia nenhum meio de locomoção motora, não havia carro, Jó possuía 1.500 camelos. Ele era o principal meio de transporte. Imagine a fazenda desse homem, o tamanho dela, precisava de 500 juntas de bois para arar a fazenda de Jó. Jó tinha 7.000 ovelhas. O lucro, seja, das lãs das ovelhas de Jó, era algo exorbitante. Jó tinha todo o conforto do mundo. No entanto, Jó nunca se esqueceu de Deus e nunca se esqueceu das pessoas que estavam ao seu redor. Por isso, Deus testemunhou a respeito dele. A pergunta número 5 diz o seguinte: como Deus descreveu o patriarca Jó no meio do conflito cósmico? Então, o livro de Jó, capítulo 1, verso 8, diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém existe na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Dessa maneira, Jó se tornou assim, uma espécie de ícone diante de toda uma sociedade. Jó era espetacular. Por isso, apesar de tudo que ele enfrentou, ele ainda conservou sua integridade, sua retidão e seu temor a Deus vivo. Mesmo quando a esposa de Jó disse assim para ele: você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morre logo de uma vez. Não está vendo que você está no fim da vida? Por que você está ainda sendo fiel a Deus? E Jó disse: você fala como uma louca. Recebemos o bem de Deus, não haveremos de receber também alguma coisa diferente? E Jó não questionou Deus assim com respeito ao que ele estava sofrendo, sem entender. Fez algumas perguntas, como é natural o ser humano, que serve a Deus de maneira plena, que faz seu sacrifício, que fazia seu sacrifício. Ele questionou a Deus na sua sinceridade, na sua humanidade. Mas diz a Bíblia, em tudo isso Jó não pecou com seus lábios, porque Jó ele tinha confiança plena no Deus que ele acreditava. Por isso, Ellen White, no livro Educação, página 156, ela escreveu o seguinte: foi feito a Jó de acordo com a sua fé. Jó disse: prove-me e sairei puro como o ouro. Jó 23, verso 10. E assim aconteceu. Por sua paciente persistência, reivindicou o seu caráter, como também aquele a quem ele representava. Jó disse uma vez: prove-me o Senhor, eu sairei puro como ouro. Isso aconteceu. E Jó realmente saiu puro como ouro, mesmo o diabo fazendo tudo o que fez contra Jó. Pergunta número 6. Que outro perfil do caráter de Jó ele revelou para que nós possamos avaliar? Jó, capítulo 29, verso 12 a 16, diz o seguinte: porque Jó dizia: eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Vestia-me da justiça, e ela me servia de vestimenta. Como manto e diadema era a minha justiça diante do Senhor. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados eu era pai, e as causas dos que eu não conhecia eu inquiria com diligência. Então, para a pergunta, que outro perfil do caráter de Jó o livro dele revelou para que nós possamos avaliar? Resposta: Jó cuidava dos pobres, Jó cuidava das viúvas, dos órfãos, guiava os cegos, era o amparo dos deficientes, coxos e paralíticos, e defendia até a causa daqueles que ele não conhecia. Olha que caráter bondoso Jó possuía. Por isso Deus disse para Satanás: você viu meu servo Jó? É um homem íntegro, não existe na terra ninguém semelhante a Jó. Jó era um homem íntegro que se desviava do mal. Jó tinha um lado humano muito tremendo, espetacular. Sua riqueza era utilizada para ajudar os necessitados. Ele dizia que era pai dos necessitados. Ele conhecia o problema das pessoas
que eram assim, que viviam à margem da sociedade. Isso nos traz uma lição profunda sobre a beneficência social e o cuidado com os pobres. Se tivermos amor no coração e amaremos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, foi isso que Jesus disse ao doutor da lei, que perguntou: quem é o meu próximo? E Jesus contou a história do bom samaritano, um homem a quem o doutor da lei odiava, o samaritano, que cuidou do homem assaltado à beira da estrada. Por isso, Jó se tornou uma pessoa tão espetacular. Por isso que Deus o livrou de todos os males e deu-lhe o dobro de tudo que possuía. Mona Tessa era uma criada na casa de um homem chamado Messer Portinari. Ela era uma doméstica. E Messer, um homem rico, ela, depois que saía do trabalho, essa mulher ia pelas favelas cuidar dos pobres e dos doentes. Mona Lessa. Um dia ela pediu ao patrão: patrão, o senhor poderia assim me ceder 2 quartos para que eu possa ajudar a pessoa? Tem 2 quartos vazios na casa, eu quero fazer algumas obras sociais. O senhor me permite usar? E o patrão disse: claro, Mona, pode usar sim. Um dia o patrão, que era Messer Portinari, foi até esses 2 quartos, ficou espantado. Os 2 quartos estavam cheios de pessoas doentes e Mona Lessa cuidando dessas pessoas. Isso enterneceu o coração daquele homem. Aquela moça, mesmo com sua pobreza, ajudava aqueles que não tinham nenhum tipo de amparo. Aquele homem, o Messer Portinari disse: mas você cuida dessas pessoas? É incrível. Não. Vamos transformar isso aqui em um lugar melhor. Sabe o que ele fez? Construiu um hospital e colocou Mona Lessa para cuidar dos doentes no hospital. Contratou médicos, enfermeiros. E assim foi criada uma das primeiras entidades para cuidar dos pobres. Tudo porque uma mulher de coração bondoso se dispunha a tratar daqueles que eram pobres e doentes. Naquele lugar, milhares foram atendidos e o nome de Cristo foi louvado. Ellen White, no livro Medicina e Salvação, página 310, escreveu para a nossa meditação as seguintes palavras: Cristo foi sempre amigo dos pobres e teve interesse por aqueles que eram sofredores. Por isso, tem havido, não raro, uma surpreendente carência de compaixão e amorável interesse cristão nos pobres e aflitos. Amor sagrado, aprimorado amor, deve ser mostrado pelos pobres e desafortunados. Nesse momento, há pessoas sofrendo. Nesse momento, tem órfãos chorando com fome. Nesse momento, tem uma viúva desamparada. Nosso coração deve ser movido a tratar e cuidar dessas pessoas como Jó tratava. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa lição desse teu servo que nos impressiona e nos leva à ação. Não podemos apenas olhar. Temos que também colocar mãos à obra para ajudar os necessitados. Obrigado. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Fica com Deus. Um beijo no coração. Que essa lição de Jó seja profunda para a nossa vida. Talvez hoje você encontre alguém que precise de você. Que Deus te abençoe e te mova pela compaixão a cuidar daqueles que sofrem. Deus abençoe a todos. Amém.